Continuamos, então? Continuamos. Continuemos. Então tá bom. Como a gente tinha combinado antes, né? Temos aqui umas 3 imagens e vem a ser aquilo que a gente está vivendo, né? Presenciando nesses últimos dias, né? Nesses últimos dias que veio com respeito à quarentena, com respeito ao vírus, essa guerra de informação. Então a gente trouxe aqui 3 imagens que a gente tem aqui no WhatsApp, foi umas imagens que eu mandei para o Orlando e nós vamos trocar umas ideias a respeito disso, né? Meditar e fazer nossos comentários com respeito a essas imagens. Então a primeira imagem nós temos aqui, né? Uma foto editada que ela tem a parte de cima, tem aqui uma espécie de curral, né, com uma espécie de gado. Eu vejo que parece que são ovelhas. E embaixo nós temos uma praia que também tem uma espécie de curralzinho, né, uma espécie de é, que está aí delimitado, né, as zonas para as pessoas que estão aí, né, na praia, um lugar Tem de como ócio, ampliar essa imagem? um lugar de ócio, tem sim, aí. Ah, tá. Um lugar de ócio, né? Aí a qualidade não é tão boa, né? E é um lugar público de ócio, mas você vê aqui essa separação social, né? Onde cada um tem o seu espaço, não se misturam, não tem a liberdade de ir e vir aqui nesse lugar público onde o pessoal normalmente joga bola, o pessoal passeia, o pessoal brinca, né? Corre. E aqui nós tivemos aqui um panorama diferente. O que está acontecendo nos nossos dias de hoje? Por que que nós estamos com essa tendência? Por que que nós estamos tomando esse rumo, essa direção? Bom, eu vou passar a palavra aí. Orlando, pode fazer seus primeiros comentários, suas primeiras considerações aí sobre essa imagem. Então, Ramon, essa imagem, na verdade, ela revela aquilo que vem acontecendo no nosso planeta há muitos anos, né? Essa separação, esse distanciamento social que hoje se fala muito, se propaga muito, ele já existe há séculos. Antes, né, esse distanciamento social era feito muito antes, na época do feudalismo, né? O senhor do engenho tinha a sua propriedade e as pessoas que o serviam, né, tinham só o trabalho, só a mão de obra, não tinha valor. Depois tivemos o tempo também da escravidão, onde o escravo ele tinha somente o trabalho e a senzala, né? A senzala até se confunde um pouco com esse curral, né? Com o gado aí todo encurralado. Pode baixar um pouquinho mais, Ramon, para mim mostrar? O gado encurralado, né? Porém, todos são gados, né? Mas porém cada qual no seu quadrado. E hoje não é diferente. Hoje tem uma falsa sensação de liberdade, mas na verdade existe uma separação, entendeu? Que não é mais invisível, né? Se eu dissesse que é invisível, não é, ela é visível, ela é real. É uma falsa sensação de liberdade, aonde o sujeito ele tem um emprego, onde tem um patrão, mas na verdade as limitações dele, se você for comparar, não é muito diferente do curral onde esse gado está vivendo. Só você observar o gado, né, moderno, vamos dizer assim, com todo respeito, porque eu me enquadro também nesse perfil, ele não tem a liberdade, por exemplo, de viajar a qualquer momento, de ir na praia a qualquer momento, porque ele não tem condições. O que limita ele hoje não é o curral de madeira físico, mas é a condição social, a falta do dinheiro, né, a falta da oportunidade e até mesmo a falta do tempo, porque ele está vinculado a uma atividade laborativa, uma atividade laboral. E se ele não produz, ele não vai ter nem o que provém a própria subsistência dele. A preocupação não é
ir e vir. A preocupação é sobreviver. É viver, na verdade, porque sobreviver, ele acaba sobrevivendo. Então, a preocupação dele hoje é viver, né? Garantir, na verdade, o mínimo, o ordenamento jurídico chama esse pré-requisito de mínimo existencial. E é muito subjetivo, né? Muito subjetivo o mínimo existencial. O mínimo existencial é o mínimo que você precisa para sobreviver, para ter dignidade. Se você pegar a Constituição Federal Brasileira, lá no início fala que você tem direito à saúde, à educação, ao lazer, mas é utópico. Se você for analisar, é utópico. Porque nada disso na prática funciona. Então, assim, olhando para essa imagem, vendo, né, esse casal aí, tranquilo, ocioso, pegando um sol, outras pessoas também, e do outro lado, o gado encurralado, certamente comendo ração, uma comida precária, né, e olhando para os dias de hoje, onde você tem aí um distanciamento social, na verdade, um isolamento social, estão isolando as pessoas saudáveis enquanto deveria isolar os doentes, mas está isolando quem é saudável, né? Que já é uma questão também a ser discutida aqui. É isso, basicamente. Eu gostaria de ouvir vocês também a respeito. Clenão, pode falar. O que você opina, Clenão? Então, boa noite, né, Orlando, Ramon. A respeito dessa imagem, do que na verdade está sendo exposto aí, eu até concordo plenamente com o Orlando, né? E acredito que essa falsa ideologia de segurança, né, e de proteção, né, que as pessoas, infelizmente, elas se permitem estar presas, ser massa de manobra, simplesmente por falta de uma questão que é simples, uma questão de conhecimento. Então, como você não tem, quando o cidadão ele não tem conhecimento, ele não busca, na verdade, ter clareza dos dias ou das manobras que estão sendo feitas, né, no dia a dia, no sistema, ele se permite a qualquer coisa. Então, você vê nessa imagem que você colocou aí, pessoas numa praia, separadas por um cercadinho, que com certeza na mente dessas pessoas, elas se sentem privilegiadas, porque elas se sentem protegidas, né? E, na verdade, elas não percebem que elas, infelizmente, estão sendo privadas dos mais nobres direitos, né, que um ser humano pode ter, de ir e vir, de liberdade de expressão. E tudo isso tem sido roubado de uma maneira, às vezes, até subliminar na mente das pessoas. E se você não tem clareza de conhecimento, né, a respeito do que tem passado nos dias atuais, você concorda com qualquer coisa, achando que isso seja algo bom ou algo seguro que o sistema está colocando para você. Então, por exemplo, o gado, ele não tem como opinar nada. Ele, se o dono da boiada tocar ele para um lado, ele vai. E aí daqueles gados que decidem se revoltar contra o dono da boiada. Vai levar ferrão, né, de eletricidade no couro, né? Então, assim, as pessoas, infelizmente, elas estão condicionadas na sua mente a aceitar as coisas que vierem, né? Vivendo numa sociedade que estamos presos, né? O Orlando até falou assim, até me incluso nesse gado, né? Infelizmente, nós somos desse gado, não por uma vontade própria, né? Mas simplesmente porque nós fazemos parte desses sistemas e somos uma minoria que não conseguimos ter voz. E o interessante é que se você começa a falar de uma coisa que vai ao oposto da massa, você se torna a megera da sociedade, né? Então, eu creio que quem possa ouvir a gente falando aqui, né, possa ter pelo menos uma sensibilidade de ler mais, conhecer mais a respeito de democracia, a respeito da Constituição, né, a respeito dos seus direitos primários, né, que na verdade é a Carta Magna, né, do nosso país, né, nos permite
ter, e também aqui nos Estados Unidos, né, a Constituição dos Estados Unidos também é muito clara a respeito dessas liberdades que nós temos que ter. E eu acredito que as pessoas que estão manipulando, né, o sistema, estão num caminho de condicionar a mente da população a aceitar qualquer coisa. E isso é muito lamentável, né? É isso aí. Eu tive observando uma coisa, com respeito ao que você falou aí, Clenor, eles aceitam e se sentem privilegiados, né, com uma falsa sensação de segurança. Eu lembro que há poucos dias atrás, as restrições eram muito maiores, né? As pessoas nem podiam sair de casa, nem sair de casa podiam. Então, quando eles viram que eles podiam pelo menos sair, com algumas outras restrições ainda estabelecidas, mas eles já agradeceram o sistema, já estavam felizes, porque agora eles podiam fazer certas coisas, né, que não podia fazer antes. Por exemplo, a questão da máscara, né? O pessoal não podia sair de casa de jeito nenhum, né? Era quarentena total e aquela coisa toda. Depois liberaram para sair de casa, mas claro, com as máscaras obrigatórias. Então o pessoal está todo feliz, passeando, você vai por aí na praia, você vai por aí nos parques, as pessoas estão contentes, entendeu? Passeando com as máscaras, sabe? E ao invés de estar indignada por alguma certa restrição, por alguma certa imposição que ainda se estão subjugando-las, né, de alguma forma ainda. A questão da praia, por exemplo, em um princípio o pessoal não ia poder ir para a praia, né, pelo menos aqui na Espanha, pelo menos aqui, em um princípio o pessoal ia ficar o verão todo sem ir na praia. Então, quando eles falaram assim, olha, não pode ir na praia, vai estar toda marcada, vai ter um aforo de pessoas e tudo mais. Então, eles agradeceram, entendeu? Levantaram as mãozinhas em agradecimento, mas em vez de estar, digamos, indignadas, né? Por quê? Porque o direito total delas, que era o direito que elas tinham anteriormente, não foi dado. Não foi dado. Então, isso acontece muito, muito. O pessoal que maneja nas altas esferas, eles tiram muito, depois dão um pouquinho, entendeu? E o pessoal fica contente. O gado é assim. Você restringe ele muito, ele se habitua com essa restrição, né, enorme. Depois você alivia um pouco e ele já se habitua. Já se sente confortável com essa situação, né? Então, com respeito à máscara que eu mencionei aí antes, nós temos aí também uma outra imagem que vem a ser... Deixa eu passar lá para frente aqui. Aqui. Essa. Uma imagem simples que pode dizer muito. Porque a questão da máscara, muitas pessoas podem achar estranho, né? Pode parecer estranho. Poxa, a máscara é um objeto de proteção, né? De proteção coletiva. Isso é uma prevenção. Não tem nada de mal. Muito pelo contrário, deveria ser bom, né? A gente pensar que estão pensando na nossa proteção, pensando na saúde pública. Mas se você olha por outra ótica, que é essa ótica que essa imagem agora te apresenta, você pode, com certeza, pensar, né, de outra forma. Você pode, com certeza, lembrar de outros episódios da história, né, onde se usaram máscaras, onde foram impostas máscaras obrigatórias, que naquele tempo talvez não se chamavam máscaras, e sim mordaças. Hoje também, né? Hoje também eles chamam até de tapa-boca, né? Tapa-boca. Orlando, pode falar. Não, a questão da mente. A nossa mente, ela é um campo de batalha, a gente sabe muito bem disso. Você falando anteriormente aí a respeito do condicionamento mental.
que eles tiram muito e depois dão um pouco. E como você não tinha nada, o pouco que eles dão, você fica feliz. Porque você não tinha nada antes. Essa questão ela é muito interessante. Eles trabalham justamente com aquela regra de 3. Né? Eles criam uma determinada circunstância, normalmente um problema, um vírus, um caos. Aí apresenta esse problema para trazer esse pânico, essa sensação de insegurança no povo. Não vou falar gado, não, no povo. Né? Quando o povo fica nessa insegurança, nessa instabilidade toda, eles apresentam uma solução. Mas antes dessa solução, né, tem algumas coisas que eles implantam, que eles exigem. A máscara é uma das questões impostas, são obrigatórias. No Brasil, nós temos a questão do oportunismo, que é nesse intervalo, entendeu? Entre a criação do problema, né, e a solução do problema, ou seja, nesse intervalo, várias coisas, várias circunstâncias são criadas. Aqui no Brasil, por exemplo, aprovaram uma lei em que os governadores, né, eles não precisam de licitação para poder comprar produtos que estão relacionados ao Covid. Prefeitos também têm essa autonomia, não precisa fazer licitação, e a prestação de contas é feita posteriormente. E como não tem como não tem como estar reunindo, fiscalizando com mais efetividade por causa do distanciamento social. Por causa do curral. A corrupção, justamente. A corrupção, então, ela entra também. Ela é algo que se faz presente. Justamente por causa dessas questões que nós acabamos de dizer. A mente, ela é um campo de batalha. E eles vão ganhando espaço na mente do povo de tal maneira que o sujeito está com uma vida miserável e achando que está bacana, que está bom. Ele pensa bem assim, olha, pode piorar. Ele não pensa que pode melhorar. Na cabeça dele, pode piorar. E o medo da piora, de viver uma vida ainda pior, faz com que ele se adapte. O ser humano ele tem essa capacidade de se adaptar a vários ambientes. Ele se adapta com coisa boa e ele também se adapta com coisa ruim. Isso é um perigo. Por quê? Porque eles vão impondo certas situações e vão criando leis e mais leis e o sujeito começa a ficar encurralado. Se não tiver essa percepção, né, de que algo está errado, você se vê numa situação muito parecida com aquela imagem que você apresentou logo no início, Ramon. Gados encurralados, cada um no seu curral, entende? Privado de coisas básicas, privado de garantias fundamentais que a Constituição prevê. Aqui no Brasil, nós temos um problema que é justamente a não efetivação de direitos fundamentais. Direitos aqueles que o artigo 5º está recheado. Você pega o artigo 5º, que é o maior artigo da Constituição Federal, ele tem 76 incisos, você vai perceber que ele é repleto de garantias individuais, constitucionais. Se você for ver a efetividade dele, a eficácia dele na vida do cidadão, você vai perceber que nós vivemos nessa utopia de concordar, de aceitar as coisas que não funcionam, que não acontecem. Eu vejo outros países que quebram o pau, né, quando algo não sai do jeito que eles querem. Eu não sei por qual razão, eu não sei se é por causa de vacina que nós tomamos quando nós éramos bebês, e a gente veio tomando vacina. A maioria das pessoas que eu conheço falam em vacina, eles fazem madruga para ir lá tomar vacina. Eu não sei se essas vacinas têm um calmante, um anestésico, que não perceba nada. Mas aqui no Brasil, infelizmente, nós vivemos isso. Privação de direitos. Vou dar um exemplo básico e claro. É normal um ministro do STF ganhar R$35 mil, né?
Um deputado com dinheiro da bancada, com tudo lá, 100 e tantos mil reais, eu não sei de cabeça o valor. E um cidadão, pai de família, ganha R$ 1.200, 1.045, que é um salário mínimo, tem muita gente que ganha esse salário, entendeu? E continuar normal, entendeu? E o camarada não ir pro tudo ou nada. Ele não vai pro tudo ou nada. Ele simplesmente pensa, é melhor pingar do que faltar. Eu ainda tenho 1.045. Ele não pensa que ele poderia ganhar 10 mil, não. Ele pensa que ele poderia ficar sem nada. Esse é o pensamento, esse é o condicionamento mental, esse é o território que foi conquistado na mente desse indivíduo. Infelizmente. Olha, isso é revoltante. E terreno conquistado não se devolve. Cada passo que é dado em favor do sistema, o sistema não retrocede. Então, cada passo que a população dá para trás, ele não consegue mais recuperá-lo. Vocês... A exemplo, Ramon, a exemplo dessas leis que foram criadas para o Covid, entendeu? Você acha que elas vão ser revogadas quando o Covid, entre aspas, passar? Não, de maneira nenhuma. Não, né? Serão. De maneira nenhuma. É aquela questão, eles tiram tudo, depois dá uma merreca e o pessoal fica contente, né? Não sei se vocês lembram, se você combina, Cleinon, essa primeira imagem com a segunda imagem, eu faço memória agora de uns 10 anos para cá, especialmente há 3 e 4 anos atrás, as maiores protestas que foram feitas na história foram feitas. No Brasil, quando eles falaram que o gigante acordou, na China, que foram capazes de fazer uma protesta de 1 milhão de pessoas. Então, na Europa, quebraram tudo aqui com o pessoal da metalúrgica em 2010. Depois, voltaram a fazer isso de novo na borbolha imobiliária e tudo mais. Então, você não vê que, por exemplo, esta atitude que o sistema tomou ultimamente, com o distanciamento social, com o tapa-boca, com a mordaça, não é um pouco o escudo do sistema para poder frear essa tentativa de reação da população? Não, com certeza, né? Eu, na verdade, estudando e analisando algumas coisas a respeito dessa pandemia que aconteceu no mundo, né? Há muitos anos o Brasil sofria algo que era invisível, na verdade, né? Havia uma tentativa de tornar um estado grande, né? Um estado imenso, onde que as pessoas elas têm que se tornar dependentes do estado. Elas não podem ser livres ou empreendedoras ou ter uma meritocracia. Na mente das pessoas, e essa é uma das condições para que esse sistema possa ser instaurado, é que o Estado pode cuidar das pessoas. Olha, fique em casa, que nós estamos cuidando de tudo. Fique em casa, guarde a sua família, guarde os seus amigos, né? O amor vai prevalecer. O Estado está resolvendo essa situação. Essa é a fala que você se vê todos os dias na televisão, na mídia, que os governos estão preparando uma solução. Ou seja, isso, na verdade, é para condicionar a mente das pessoas que elas precisam de um sistema, que elas não podem sobreviver sem o sistema. Elas não podem sobreviver sem um governo ditando a elas o que elas têm que fazer ou o que elas têm para onde elas irem. Alguns estudiosos aqui dos Estados Unidos, na Universidade de Harvard, disse que esse isolamento social pode acontecer até 2022, porque as pessoas, na verdade, Orlando e Ramon, vão condicionando a sua mente a aceitar o isolamento como algo bom, algo que está protegendo a sua família, protegendo os seus amigos. E, na verdade, a retórica é de que se você ama, você mantém distância. Se você ama, você não abraça. Você ama, você tem que preocupar com o bem-estar da sua família, dos seus amigos. E isso vai entrando de uma forma tão forte dentro da mente das pessoas, Orlando e Ramon, que as pessoas concordam. Falam assim, realmente é isso mesmo.
e aí eles têm que se reinventar, e uma maneira que foi bem propícia e bem oportuna, na verdade, são os tempos modernos em que nós vivemos hoje, onde nós temos acesso à internet, nós temos como falar com alguém de tão longe distância, por exemplo, falando com você no Brasil e com o Ramon na Espanha. Isso, de alguma maneira, na mente, se torna confortável. Ah, tá bom, eu estou falando com alguém, mesmo que virtualmente, né? Mas essa é a intenção desse sistema, para que a nossa mente condicione a aceitar um relacionamento distante e com isso você aceitar algo que foi imposto em você. Então, durante muitos anos, e até agora começa a mudar um pouco, mas mesmo assim com muita guerra, né? O Brasil é condicionado ao povo a aceitar programas sociais do governo, onde o governo se torna, na verdade, o pai do povo. E se você vê na China, que é um país comunista, já é um país que não tem liberdade alguma, é o Estado que manda. As pessoas, e o engraçado é que se você for conversar com a maioria lá da China, você talvez vai perceber que eles não estão revoltados. Porque se eles estivessem revoltados, eles colocariam aquela China de cabeça para baixo, concorda? Na verdade, eles estão condicionados a aceitar que o Estado está cuidando deles. Concorda comigo? Totalmente. Com certeza. Se eu pudesse e me pedissem para colocar um título na sua exposição, nessa última exposição que você colocou agora, seria Humanos Desumanizados e Indivíduos Individualizados. Né? Então, o que eles fazem? Eles individualizam as pessoas, né? Porque assim é mais seguro para o sistema, porque eles estão individualizados, né? E desumanizados também, porque aceitaram a condição de ovelha, aceitaram a condição de gado, aceitaram a condição, né, de rebanho. Então, vocês vão vendo aí humanos desumanizados, indivíduos individualizados. E para o sistema isso é cada vez mais confortável, e principalmente se esses indivíduos estão vinculados com a tecnologia tão desejada pelo sistema, né? O sistema cada vez exige que os indivíduos estejam conectados, estejam digitalizados. O Orlando, outro dia, comentando comigo, né? Parece que tem essa necessidade, essa tendência de digitalização, essa tendência de informática, né? De modernização virtual. Então, qual é o objetivo, né, do sistema com respeito a isso, né? Então, eu vou até colocar uma imagem aqui, a gente vamos passar para o próximo tópico. Então, Ramon. Essa imagem, você pode falar, Cledon? Então, Ramon, o que eu tenho de informação, o que tem acontecido no Brasil, e vou te falar que também tem acontecido aqui nos Estados Unidos, que eu tenho percebido isso no meu telefone, no telefone também da minha esposa, Daiane, é que em vários momentos tem um pane, não sei se isso tem acontecido também na Espanha, um pane no telefone, de repente aquilo que você está fazendo se some, na verdade, e tem algumas coisas acontecendo na tecnologia do celular, que é o aparelho que a gente usa com mais constância, né? E eu pensando, né, e conversando até mesmo com a Daiane, que é minha esposa, falando assim, olha só, eles já estão gerando pane em uma tecnologia que é de uso mundial, né? Cotidiano. Para quê? Para trazer uma nova tecnologia, para trazer uma nova solução. Olha, o celular, infelizmente, os dados de vocês no celular não é mais seguro, então nós vamos trazer agora para vocês uma nova tecnologia que você vai colocar ou na testa ou na mão direita. E é onde você vai guardar todas as suas informações, segurança, ninguém pode tomar, ninguém viola essa tecnologia. Uhum. Então você já vê que já estão dando o start para que isso de fato seja mundial. Mas não vai ter o 666 não, né? Bom, eu acredito, Ramon, que provavelmente até que possa ter, sabe? E as pessoas elas vão aceitar como de uma maneira normal, porque... Só que Cledon, a profecia diz, né? Quem tem sabedoria, calcule o número, né? Com certeza ele não vai vir explícito, né? Ele não vai vir
totalmente visível, né? Ele tem que ser calculado, ele vai ter que ser Mas analisado, olha, vai ter que ser estudado, né? Porque tampouco vai ser assim tão evidente, né? mas na verdade, o que que é o 66? O número 6. Nós sabemos que o número 6 ele representa um homem, né? Então, 666, o número 3 ele significa totalidade, né? Então, é o 6 três vezes, ou seja, o homem na sua totalidade, sua extrema antropologia, E né? Na sua em extrema. todas as esferas, né? Porque se Em são todas as três esferas. vezes, olha Mas só, olha só, corpo, Ramon, alma e espírito, né? Também seis, mas, seis, seis, né? mas olha só, Ramon, o que que é essa pandemia, o que que o sistema está fazendo na cabeça das pessoas? Não sei se você consegue perceber isso, entendeu? Eles estão condicionando as pessoas a se tornarem o que elas querem ser, entendeu? A convencê-las que elas não precisam de ninguém, que elas podem se resolver. A mentalidade das pessoas estão sendo elaboradas e trabalhadas para que elas não venham ser mais seres que precisam de outros seres. Uhum. Tem sentido, Clenão. Essa questão, por exemplo, que eu falei anteriormente, que o ser humano ele tem uma capacidade de se adaptar aos ambientes e às situações. Tem muita gente sofrendo agora por causa do isolamento, por causa do distanciamento e tal. Mas você percebe que o celular, que a tecnologia, que o sistema, ele se tornou agora um grande aliado e um grande amigo dessas pessoas? Sim. O celular, entendeu? Que era algo que você tinha que, a cada vez que coloca longe de você, precisa aproveitar o ser humano, precisa aproveitar um parque, para você aproveitar um clube, um passeio, uma viagem. Pelo contrário, agora esse celular, ele é da sua cabeceira. A demanda entendeu? é muito mais alta, né? A demanda da internet, ela aumentou bastante. O aperfeiçoamento, entendeu? Das redes sociais, aperfeiçoou bastante. Se você observar, quem não postava vídeo, agora posta. Quem não criava conteúdo, agora cria. Quem não sabia mexer, agora mexe. Por quê? Parece que foi um start. Orlando. Parece que tudo foi feito contra... Fala, Canão. E o mais incrível, sabe o que é, Orlando? Que o Brasil é o segundo país mais tecnológico do mundo, sabia disso? Depois de Não quem? sabia. Depois da China. Depois da Não China, sabia. o Brasil é o país que mais acessa a internet no mundo. Pensa bem. Tá, mas agora que tipo de conteúdo que acessa? Entendeu? Artigo científico? Ou acessa WhatsApp? Eu digo. O importante não é estar na rede. É o que você está vendo na rede. Né? Agora, é entretenimento? Ou é artigo científico que está produzindo conteúdo realmente que produz em você conhecimento? Porque entretenimento não produz conhecimento. Ele te passa seu tempo. Ajuda você a passar o tempo. Né? A perder o tempo, na verdade. A perder o tempo. Então isso é muito complicado. Só um parêntese aqui, Clenon, Ramon, a respeito do que você falou anteriormente. Como é que tá saindo o áudio aí? Tá bom? Tá bom. Tá bom. A respeito da teoria do medo. Que eles utilizam isso e sempre utilizou. Sempre. Se você observar lá na Idade Média, se você observar lá no tempo de Roma, Império Romano, eles empalavam as pessoas e colocavam na porta do seu nome do palácio? É palácio que chama, onde o rei ficava? É palácio? Sim, palácio. Isso, colocava lá no caminho para que as pessoas passassem e vislumbrassem aquele sujeito lá para gerar medo. Ou seja, se eu fizer determinada coisa, isso vai acontecer comigo. E eu não quero que isso aconteça comigo, porque isso é horrível, isso é muito ruim. Se eu não usar máscara, trazendo para os dias de hoje, se eu não usar máscara, se eu não ficar em casa, seja passando fome ou não, eu vou morrer. Eu vou ficar sem ar. Ou ser multado. Aqui no Brasil tem uma emissora. Multa também. Aqui no Brasil... Oi? Ou você vai ser multado ou preso. Perfeito. Né? Então, um castigo a vai teoria ter. do medo. Entendeu? Eles trabalham com a teoria do medo, gerando medo em você, pânico em você. Aqui no Brasil tem uma emissora, que eu nem vou falar o nome,
ela é a principal, Não precisa. que ela prega o medo o tempo todo, entendeu? E ela é a que tem mais audiência. E as pessoas, quando terminam de assistir esse jornal, entendeu? Que é o Jornal da Noite, as pessoas estão em pânico. Elas estão prontas, elas aceitam qualquer negócio, qualquer proposta elas aceitam. Por quê? Porque qualquer coisa é melhor que a morte para elas, entendeu? Colocar o medo da morte, ou seja, você vai morrer, você vai sofrer, você vai ficar sem ar, propaganda você vai perder medo. seu filho, vai perder sua filha, sua família. Diz, Ramon. É a propaganda do medo, né? Isso. O Clelão mencionou uma coisa aí muito interessante que ele falou sobre a questão do colapso no sistema, né? No sistema tecnológico. Esse vídeo, eu queria ter colocado o nome dele, né? De Guerra na Informação e Instalação do Caos, né? Porque, na verdade, nós estamos vendo uma guerra de informação e um colapso na informação que às vezes você fica confundido e às vezes até custa muito saber de quem está do lado certo, quem é e quem não é, né? Eu não sei qual que é a opinião do Clenon desde lá dos Estados Unidos, mas o que a gente está desde o outro lado tentando, o que estamos suando na verdade, tentando discernir quem é quem com respeito a Trump, sabe? Com respeito, ele está ou não está do nosso lado? Aí você pega Bolsonaro, está ou não está do nosso lado? Então você vê até uma certa dificuldade. Eu, às vezes, confesso que a confusão ela é tão grande que às vezes você até pensa um dia que de uma forma e o dia seguinte você até pensa de outra, por causa desse bombardeio de informação. O que eu estive analisando agora há pouco tempo atrás, que eles estão tentando instalar um caos global em todas as esferas, tecnológica, política, econômica. Por quê? Porque é necessário que haja uma nova instalação de um novo sistema, em todas as esferas também. Então, sobra aqui dizer a questão da nova ordem mundial, né? Em outras palavras, para outras pessoas, né? O governo mundial do anticristo. Então, isso já é um fato. E é alguma coisa que vem sendo planejada, né? Já há muito tempo, né? Então, já foi já dita e redita e, digamos, né, confessada, né? Por eles mesmos. Então, uma das políticas deles, o Orlando pode saber disso até mais que eu, existe uma frase que eles muito usam, inclusive está no dinheiro americano, o Clenon, você que tem acesso aí à moeda, é a ordem, né, que ressurge do caos, né? Como é que está? Escrito em latim, está escrito em latim, Ordo ab chao, Ordo ab chao, né? A ordem que sai do caos. Então essa é uma das políticas deles, onde eles querem estabelecer um caos mundial em todas as esferas para depois ressurgir uma nova ordem. Qual é o oposto de ordem? Caos. Então ele fundamenta e estabelece um caos para surgir uma ordem a partir de aí, né? Então a informação agora pode ser um tema da gente conversar num próximo vídeo, aquela questão do Trump, né? A gente pode fundamentar com alguns documentos, algumas declarações dele, e a gente pode fazer um olhar analítico, né? Com a questão política, né? Num próximo vídeo. Mas eu só queria ressaltar aqui mesmo essa questão da quebra do sistema. Clenon, está a ponto de quebrar mesmo. Está a ponto de um colapso mesmo. Então as pessoas agora estão agora criando uma grande dependência. Estamos todos muito dependentes, provocadamente isso, entendeu? Aonde estamos hoje, precisamos da internet para cobrar o nosso dinheiro, né, o seu salário. Precisamos da internet para comunicar. Precisamos de internet para poder desenvolver tarefas cotidianas, né, do dia a dia. E quando isso quebre, o que vai acontecer, Clenon?
As pessoas vão pedir desesperadamente. Alguém conserte isso. Alguém devolva isso pra gente. Tragam isso de Sim, volta. sim, é verdade. Então, eu só queria corrigir aqui que eu falei que o Brasil está atrás da China, né, na questão da internet. Na verdade, o Brasil está atrás da Filipinas. Filipinas é o primeiro país que mais se gasta tempo usando a internet e o Brasil é o segundo no mundo, né, em que se gasta tempo na internet. Tudo isso, na verdade, Ramon, eu concordo com você e eu acredito que a Pera, ideia, Cleiton, na verdade, só um segundo. A China, ela não deve ser o primeiro mesmo por causa daquela questão ditatorial, né, sim, imposta sobre eles mesmos. Então, eles não têm sim, realmente tanto acesso. Pode continuar. Filipinas, ok? Oi, ok, pode continuar. Então, eu acredito que para que se ache uma nova ordem mundial, justamente para falar uma nova ordem, alguma coisa tem que estar em desordem, né? É, E eu acredito que até mesmo essa guerra política, essa guerra fria que está acontecendo na nossa atualidade, né? Entre os países da Europa e China e contra os Estados Unidos e outros países, né, de apoio a eles, né? Eu acho que tudo isso, na verdade, é um palco sendo preparado, né, para um caos mundial de fato, né, que vai acontecer. inclusive, Agora, perdão aí que te interrompa, inclusive o caos ele está sendo instalado não somente a nível internacional, países versus países, senão que a nível interno. Se você vê os próprios países, cada um com as suas guerras internas, que se amplificou. Não é? Nos Estados Unidos esse conflito interno aumentou, no Brasil o conflito interno aumentou. Então todos os países esse conflito interno ele está sendo digamos amplificado, né? mas olha, Ramon, até o Orlando compartilhou na rede social dele essa polarização desses acontecimentos que tem acontecido aí, dessas manifestações, que na verdade se falaram de um start a respeito da morte de alguém, né, de um preto aqui na América, mas na verdade isso nós sabemos que existe algo por trás, né? Não é simplesmente uma raiva de alguém que não aceitou, né, o que aconteceu aqui na América com aquele senhor. Mas, na verdade, eu penso que o caos ele é causado justamente por pessoas que estão acima, né? Pessoas que financiam o caos e o que tem acontecido no Brasil, aqui também, né, nos Estados Unidos e talvez em alguns lugares que nós não sabemos, né? Tudo isso está dentro da agenda deles, eu acredito, né? É uma opinião minha, não estou dando nenhuma fonte concreta aqui, eu estou dizendo que essa é a minha opinião. Justamente para eles criar o caos e também para desviar algumas atenções. Por exemplo, enquanto se foi falado a respeito desse assunto da atualidade aí, se esqueceram um pouco do coronavírus, não fala de coronavírus, entendeu? E justamente para quê? Porque enquanto está se falando de coronavírus, está se falando sobre, igual o Orlando falou lá no Brasil, superfaturamento de compras de equipamento, né, e tudo mais. Então, enquanto não... vamos tirar o foco nisso, por quê? Porque as pessoas não podem perceber. Você vê que a Polícia Federal no Brasil, né, Orlando, me corrija se eu estiver errado, já estava caindo para dentro mesmo aí, prendendo pessoas por causa das fraudes, né, relativo ao coronavírus, né, aos equipamentos comprados, entre aspas, do coronavírus. Aí o que eles têm que criar? Eles têm que criar um novo assunto que desvia os olhos da sociedade nisso, né? Então, peraí, a sociedade está percebendo que a gente está fazendo algo. Vamos dar um jeito de desvirtuar isso aí, né? Eu penso dessa maneira. Com certeza. Muito. Bom, Orlando, quer fazer alguma consideração final? Vamos partir já para o final do vídeo. Eu acho que a live não pode ficar tão grande, porque senão fica depois complicado, o pessoal tá acompanhando, né? Mas a gente pode, em outro momento, entendeu? Aprofundar mais desse assunto e trazer também outros temas aqui. Quem sabe fazer ao vivo e com a participação da galera, né?
Agora, só para finalizar, que a gente ainda está transmitindo, vamos deixa do próximo assunto. Eu tenho um material que eu queria compartilhar com vocês, que é um material muito, muito, muito interessante com respeito à política nos Estados Unidos, que é, na verdade, o que está tomando rédea e guiando o cenário mundial, né? E eu acho que não tem dúvida, eu acho que existe um consenso com respeito a que tudo eu acho que vai sair dali, com a questão do governo mundial, né? Eu acho que o pontapé inicial ele sai dos Estados Unidos, com a questão política, a questão econômica e etc. Então, nós temos que ficar aí ligados neles, né? De olho neles. Mas, Ramon, eu não sei se você está tendo informação, por exemplo, aos Estados Unidos agora, o presidente Trump, eu vi essa notícia hoje, né? Que ele está querendo se juntar a 7 países aliados a ele, né? Para criar uma nova política. Mas também, se você se ouve aí na América, o Emmanuel Macron também reunindo 10 países também para criar um movimento econômico, né? Então, assim, tem coisas aí no ar que a gente não sabe ainda, Na mas verdade, é bom ficar ligado. na verdade, as duas coisas elas vão funcionar, porque são os 10 chifres de um lado e as 7 cabeças de outro, não é? Então, Faz sentido. as duas coisas elas vão estar de pé, na verdade. O presidente da Argentina, no outro dia ele falou assim, olha, nós estamos muito agradecidos, muito contentes, porque nós fechamos com eles e nós agora vamos fazer parte das 10 nações privilegiadas. Falou assim, com essa palavra. Então isso já está num vídeo que a gente lançou no nosso canal. É uma frase que ele lança ela lá no final do vídeo e ele diz assim, olha, nós somos Argentina, ninguém vive só, ele diz, e nós somos uma das nações, das 10 nações privilegiadas. Então, existe as 10 nações privilegiadas e existe as 10 nações cabeças também, que tem a ver com aquelas 7 montes, né? Aquela profecia dos 7 montes e das 7 cabeças. Que... Bom, então a gente pode entrar nesse assunto depois também, entendeu? Com a questão do conflito do Trump, do Bill Gates, o conflito com a OMS, né? O conflito que Trump cortou a verba da OMS, né? Mas o Bill Gates está com acordos com a OMS. A OMS também está em acordo com China. Mas qual é a jogada realmente que está em cima do cenário e de trás das cortinas com respeito a Trump, ao futuro dos Estados Unidos, né? E as futuras eleições, porque nós já estamos no ano eleitoral nos Estados Unidos. Por que essas protestas, né? Qual é o sentido? Vocês viram que a Anonymous lançou um vídeo agora recentemente, não é? Eu já vi. Vocês estão ligados na questão do Anonymous, né? Então, podemos discutir também essa questão política dos anônimos, porque justamente agora lançaram um vídeo onde aconteceu aí tantos acontecimentos importantes com respeito a conspirações e eles estiveram calados. E agora, justamente no ano eleitoral, eles soltam na mídia algumas coisas com respeito a Trump e tudo mais. Então, eu vou mandar esse material para vocês prévio, para vocês analisarem. E a gente pode soltar alguns trechos na próxima live e a gente comenta em cima desse material. O que vocês acham? Sim, claro, pode ser. Ótimo, beleza. Ótimo. E Orlando, essa questão de lançar ao vivo também é uma boa ideia, ótima ideia. O pessoal ir participando, né? Hoje, como realmente... A gente até compartilha com alguém, se for o caso, se alguém quiser opinar. Com certeza. Hoje, como divide a tela com alguém, entendeu? Não, a gente manda para umas quantas pessoas para eles irem no chat participando também, opinando, assim fica mais... Vamos divulgar a live na nossa rede social, o horário dela, só que é o seguinte, tem que ser rigoroso com o horário, viu? Eu acho a gente põe na live a chamada. Um fim de semana, não é aquele não? Sim, eu acho que pode ser, né? Porque fim de semana, pessoal, fim de semana eles vão pra igreja de noite, né? Mas então, eu acho que um horário muito bom é à tarde, né?
Que dia? Pode ser. 3 horas da tarde, mais ou menos, que as pessoas estão Aos sábados. No sábado. sábado, 3 horas da tarde, mais ou menos. Pode ser então? Então vamos marcar para esse sábado? Pode. Então amanhã eu mando material para vocês. Então tá bom, Ok, então. beleza. Amanhã eu mando um material traduzido, viu? Porque o material tá em espanhol, mas eu vou aqui. Eu comprei o microfone, gente. Então Eu vi, ficou ótimo. Então eu vou já fazer uma tradução lá no vídeo, mando para vocês. Aí vocês dão uma analisada e a gente comenta então. Beleza então? Tá beleza, Então, beleza. Muito obrigado por participar. Forte abraço pra Muito vocês. obrigado, forte abraço. Obrigadão aí, pessoal que ficou aí até no final com a gente. E é isso aí. Até um próximo vídeo. Se liga nas atualidades. Põe a barba de molho, que tá vindo muita coisa por aí. Um abraço, fica com Deus. Tchau. Um abraço, até a próxima. Com Deus. Tchau.